Hoje a pressão está grande. Cirilo, Fabíola, Soares, Antônio, meu Deus, Tia Lidaci, todo mundo dando pressão. Um palestrante, às vezes, fica em calças justas, né? Nos abençoe Jesus, Mestre Maior, nosso guia e modelo. Que a gente possa, na noite de hoje, trazer e refletir cada um em si sobre as palavras que a gente vem trazendo na noite de hoje. Talvez ela reverbere dentro de cada um de vocês e de mim também, porque a proposta da vida realmente é a gente aprender. Aprender com cada ação, com cada palavra, com cada encontro, com cada interação que a gente tem, com os convites que a vida acaba nos fazendo, com as pessoas, conosco mesmo, para que a gente possa, com o passar do tempo, angariar recursos que nos leva à experiência e, possivelmente, ao despertar. Às vezes, uma vida não é suficiente para que a gente possa se abrir, né? A mente nossa se abrir para um despertar realmente mais amplo, que faça talvez a diferença na nossa vida, mas nós precisamos, mesmo dos passinhos sendo pequenos, sendo milímetros, centímetros, mas nós sabemos que a doutrina espírita ela nos traz essa informação, que a proposta da vida é a gente chegar, de fato, à perfeição. Já diz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual o objetivo de estarmos todos aqui? Qual o objetivo da encarnação? O objetivo é que todos nós cheguemos à perfeição. Então, estamos aqui todos encarnados no planeta Terra para chegarmos à perfeição. Talvez isso leve alguns milênios, alguns centenas de anos para outros, mas o objetivo é esse. Ter esse entendimento dessa proposta, né, de Deus, essa proposta da vida para a gente, talvez seja o nosso grande desafio. Porque a vida sempre nos convida a interagir com as dificuldades, com as aflições, com as intempéries que acabam ocorrendo, que acaba gerando dor e sofrimento na criatura humana. E a partir daí a gente vai tentando caminhar, alguns lutando, outros sapateando, outros dançando, mas não há dúvida de que o planeta Terra ela é um planeta ainda de provas e expiações. Então, tudo que nos chega, tudo que é nos apresentado, todo convite que a vida nos faz, é para gerar realmente desconforto interno em nós, para que a gente possa ir se abrindo e aos poucos chegar de fato ao despertar. A proposta da reflexão da noite de hoje vem do capítulo 14 do livro A Gênese, lá nos itens de 40 a 44, que trata dos fluidos, manifestações físicas. E aí Kardec, conforme já falávamos anteriormente, em outras falas, outras reflexões que a gente trouxe aqui, a proposta de Kardec foi desvendar esse mundo chamado sobrenatural, esse mundo místico, esses milagres que porventura acontecia naquela época, né, do século XIX. Então, Kardec ele ficou curioso com relação a todos esses movimentos que acabavam acontecendo. E ele foi tentar desvendar isso e acabou descobrindo. Está descrito não só no Livro dos Espíritos, como também no Livro dos Médiuns, na Gênesis. Ele acaba trazendo para a gente as informações que outrora não eram digeríveis, ou a gente não entendia. Uma mesa que estava ali emitindo pancadas, uma casa que chamávamos de casa mal-assombrada, isso, aquilo, outro que acabava acontecendo, as pessoas não entendiam o que era aquilo e acabaram, naquela época, fazendo daquilo talvez um circo, fazia daquilo um movimento onde as pessoas ficavam rindo, sem nenhum entendimento do que estava acontecendo. Até hoje nós temos, eu acredito que algumas pessoas já ouviram falar, aquela casa mal assombrada, aconteceu isso, eu vi um espírito, eu vi algo cair, eu vi um objeto, e mesma coisa acontecia, claro, em grandes proporções na época de Kardec. E daí Kardec ficou curioso com relação àquilo, deixa eu verificar de fato o que está acontecendo.
E ele foi verificar e descobriu que nada mais são do que as pessoas, quando desencarnam, quando morre, né? Morre o corpo e a pessoa fica, o espírito prevalece, o espírito segue o seu caminho e a partir daí, através dos fluidos, acabam fazendo alguns fenômenos, movimentando algumas mesas, a chamada tipologia, quando Kardec trata nesse item 40, 44, onde as mesas batiam, o espírito não estava ali nas mesas. Kardec até menciona isso, que às vezes quando a mesa, ela, através das batidas, ela se comunicava com aquelas pessoas ali algumas pessoas abraçavam a mesa, e não tinha nada a ver. A mesa era apenas um instrumento que, através dos fluidos do perispírito, tanto dos médiuns que ali se encontrava, quanto do espírito, fazia com que a mesa se movimentasse. Todas essas informações que Kardec trouxe desvendou o sobrenatural, o milagroso. Isso não é milagre, isso não é sobrenatural, isso é um fenômeno natural da vida que acaba acontecendo. Desvendando tudo isso. Até hoje nós temos talvez boa parte das pessoas que não conheçam provavelmente o Espiritismo, ainda tem eu não falo algumas dúvidas, não falo preconceito, mas eu falo dúvidas. Certa feita eu fui falar em um culto ecumênico e um irmão de outra religião, muito simpático, por sinal, conversávamos diversas coisas e aí certo movimento ali, ou a certa altura da nossa conversa, ele perguntou, mas e o centro que você participa? O centro espírita? Sim, é um centro espírita. Lá no centro, é um meio. Os espíritos ficam girando ali, não é? Não, se dá o nome de centro, mas casa espírita, fraternidade espírita, né? Ali é tal qual o culto evangélico, qual a missa também, as pessoas vão ali para escutar um tema determinado e ver se faz sentido ou não para a vida das pessoas. E aí ele começou a tirar as dúvidas, as curiosidades, isso, aquilo, outro. Então tem tantas coisas. Essa semana, ontem, acho que ontem, antes de ontem, eu fui dar uma palestra também numa faculdade aqui, numa universidade aqui, e sobre negócio, sobre administração, e antes da palestra, a menina soube que eu era psicólogo e começou a tirar algumas dúvidas sobre psicologia. E aí falamos sobre uma escola da psicologia, que é a chamada Escola da Psicologia Transpessoal. A psicologia transpessoal trata de diversos assuntos. Ela enxerga o ser como um ser multidimensional. E é uma das escolas da psicologia que trabalha a TVP, Terapias de Vidas Passadas. E aí quando eu estava falando isso para ela, ela disse, isso é espiritismo. Ela falou isso é espiritismo. Mas o espiritismo também é psicologia. Eu nem falei que eu era espírita, né? Estava ali como administrador, mas a conversa estava como psicólogo. Eu disse, não, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Então, ainda existe hoje em dia uma série de preconceitos, né? Ou de pessoas que ainda não entendem de fato qual é a proposta de todas essas informações, de todos esses livros que Kardec trouxe para a gente. Foi desvendar esse mundo oculto, esse mundo sobrenatural. Então ele apenas colocou ali. E muitas vezes nós, espíritas, ainda não entendemos qual foi a proposta de Kardec. Nós ficamos muito ligados, muitas vezes, à mediunidade, ficamos ligados aos espíritos. Isso. As informações do mundo espiritual que acabam alcançando e chegando para a gente, ela nos serve para que a gente possa estudar, ver se faz sentido e colocar em prática nessa vida. Às vezes a gente acredita que as informações que ali são contidas é para a gente entender que nosso lar, ele funciona assim, assim, assado, e quando a gente desencarnar, a gente vai para o nosso lar, uma colônia espiritual. Na realidade, não é. Todas essas informações vêm para mim por dois motivos. Um, para desvendar tudo isso. O Espiritismo nasceu dessa descoberta do mundo espiritual. Então, eu preciso explicar o que de fato é isso, o mundo espiritual. E o outro é para que a gente possa entender as influências do mundo espiritual na nossa vida. As chamadas obsessões. Então, a gente precisa começar a entender o que é pensamento meu, o que não é pensamento meu. Então, são diversos mecanismos, ou diversos meios que a gente tem
para usufruir dessas informações. Mas ficar de fato acreditando que isso é sábio, não é. Kardec ele desvendou o mundo espiritual justamente para tirar de nós esse misticismo, que a gente possa entender, colocar os dois pés no chão e seguir a vida. As informações do Espiritismo, uma palestra que nós escutamos, um livro que a gente lê, a mensagem, bela mensagem que foi lida, né, no início da reunião, no exódio da reunião, é para nos dar, de fato, o consolo, o alento naqueles momentos que a gente está precisando. Realmente, tem momentos que cada um de nós passamos por aflições, por dores, que só sabe quem passa, realmente, de fato, né? E a gente precisa acolher isso. E às vezes na casa espírita a gente não sabe acolher, né? Por ter um conhecimento. Eu falo na casa espírita me colocando também nesse conjunto também. Às vezes alguém que está passando por determinada situação, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, são situações desafiadoras da vida, mesmo a gente tendo o entendimento que ninguém morre, existe uma vida futura, a gente acaba, às vezes, erroneamente tentando consolar uma outra pessoa com palavras que o outro ainda não pode suportar, que o outro ainda não consegue entender. A maioria das vezes, um olhar, um abraço ali, sem falar nada, já acaba dando o consolo que a pessoa precisa para seguir em frente. Nós só aprendemos, nós só mudamos, nós só realmente colocamos em prática alguma coisa se aquilo fizer sentido para a nossa vida. Se não fizer sentido para a nossa vida, a gente lê um livro hoje, daqui a um ano a gente vai ler o mesmo livro, a gente tem outro entendimento do livro, porque a gente já foi adquirindo experiência, já foi passando por algumas situações, estamos com a mente mais aberta nesse momento, ou mais fechada, tanto faz, mas, de fato, cada um em si tem a sua experiência. As abordagens, por exemplo, do Cristo, eu comparo muito com as abordagens da psicologia, porque o Cristo só falava aquilo que cada um podia suportar. O Cristo tinha um entendimento da vida, ampla da vida. Aquelas pessoas que chegavam ali, imagina, naquela época, há mais de 2000 anos, aquelas pessoas chegando ali dizendo que perdeu o dinheiro, que perdeu uma fazenda, que Jesus fizesse um milagre X ou Y. Jesus, já um espírito puro na época, com todo o entendimento da vida superior, se fosse eu naquela época, ajudante do ajudante de Jesus, eu ia dizer, larga de ser besta. Eu ia dizer, larga de ser besta, tu fica aí preocupado com essa besteira, tu vai morrer daqui a pouco. Mas Jesus não falava dessa forma. Ele entendia até onde as pessoas podiam suportar. Então, esse tem filho, eu vou falar sobre filho. Esse tem campo, esse tem animais, eu vou falar sobre isso. Então, essa é a proposta de Kardec, trazer para a gente as lições. É tanto que a própria doutrina espírita, quando Jesus disse que iria enviar um outro consolador, porque naquela época as pessoas não podiam suportar. Se passaram mais de 1800 anos para poder a humanidade ter um entendimento mais amplo da vida e a doutrina espírita chegar e desvendar, né? Através de Kardec, através de vários outros, né? Leon Denis, né? Tantos outros que deram uma grande contribuição aqui no Brasil, Chico Xavier, Divaldo Franco, que acabaram dando uma contribuição fantástica para um melhor entendimento da vida. A proposta, né, de esclarecimento sobre os fluidos, sobre as manifestações físicas, que eu estou fazendo esse paralelo com, de fato, a ignorância que muita gente ainda tem, né? A ignorância que habita realmente dentro de cada um de nós, é a ignorância espiritual. Ela, apesar há um crescimento das pessoas religiosas no mundo, né? Pesquisas recentes estavam dizendo que estava diminuindo, mas eu li uma pesquisa há pouco e disse que está aumentando o índice de pessoas com religião, independente de qual seja. Mas as pessoas religiosas estariam aumentando. Mesmo aumentando, mesmo as igrejas, os centros, os templos lotados, mas ainda talvez a gente não entendeu a mensagem advinda do Cristo. Por isso que Kardec trouxe um resgate do ensino moral do Cristo. Para mim, a proposta de Kardec, quando desvendou todo esse mundo espiritual, não foi trazer mediunidade, isso, aquilo, para que a gente realmente ficasse todo mundo sensitivo, alguma coisa assim. Foi como é que a gente faz para chegar melhor do outro lado?
Como é que a gente faz? Qual é a proposta? Veio de Jesus. Veio de Jesus. Está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, com mensagens fantásticas, dentre outras mensagens nas revistas espíritas, dizendo todos nós precisamos. Como diz Joana de Ângeles, né? A fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como alcançá-la vai de cada um. Claro, cada um de nós. Só que nós sabemos que cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe. Não, a gente pode chegar aqui e dizer, mas você, isso, aquilo, outro, mas isso, aquilo. Não. Cada um sabe onde o sapato aperta. Uma época dessa, onde o índice, por exemplo, de suicídio aumentando, né, no mundo e no Brasil principalmente entre idosos. Pesquisas têm demonstrado que pós-pandemia, principalmente idosos cometendo suicídio, nós vemos pessoas, eu atendo pessoas que estão em estado terminal e jovens, eu atendi uma jovem, acho que ela tinha 23 anos, 2 filhos com câncer, 2 cânceres que estavam ali realmente já na fase terminal mesmo, não estava conseguindo mais tomar nenhum remédio, estava em cuidados paliativos, tentando uma medicina alternativa, tentando se agarrar realmente de fato a alguma coisa para permanecer viva. Para permanecer viva, uma jovem, 23 anos, seu maior medo, deixar os 2 filhos. Um de 5 e um de 3. Deixar os 2 filhos. Então, como assim? Muitas pessoas querendo desencarnar, querendo morrer, querendo deixar esse plano. E outras com, de fato, câncer terminal, pessoas em estado terminal lutando, se agarrando, de fato, para permanecer. Uma das sessões que eu tive com ela, eu perguntei a ela, mas qual o sentido da vida para você? Eu tinha muita vontade de fazer essa pergunta para ela, mas nós conversávamos muito e nunca dava tempo. Certa feita eu fiz essa pergunta. No final, já tinha terminado. Esqueci de fazer uma pergunta. Qual o sentido da vida para você? O sentido da vida é viver com todos os recursos que a gente já tem. Com todos os recursos que a gente já tem. Aí eu disse, puxa, eu ia deixar uma frase para você. Psicólogo é assim, né? Deixa uma frase para a pessoa pensar, para ele voltar, para o cliente voltar depois. Mas o meu atendimento é voluntário. Então as pessoas sempre deixam. Ela deixou uma para pensar o resto da vida. Foi o contrário. Eu disse, obrigado pela sessão. Eu disse, obrigado pela sessão. Aí fui embora. Na outra vez que eu voltei, ela já estava, depois dessa pergunta, ela já estava no hospital. Dali do hospital ela não saiu mais. E aí eu consegui falar com ela uma vez ainda, e aí eu disse, aquela resposta que você me deu, eu vou levar para a vida toda. Né? Ela fez, eu também vou levar. Puxa, já está com um entendimento amplo da vida. Já está com um entendimento maior. E aí cada um pode suportar. No momento desse, nós, espíritas, nós temos um grande anseio de dizer assim, a vida continua. A vida continua. Não sei quando você vai. Mas a pessoa pode suportar isso? Não pode, a gente não sabe, né? Até onde a pessoa pode digerir as palavras que a gente, com maior boa vontade que a gente tem ainda. Mas Viana de Carvalho, né, no livro Novos Mundos, ele diz, ainda permeia na atmosfera da Terra a ignorância espiritual. Então existe a ignorância espiritual que ainda permeia nas nossas mentes. Nós somos ignorantes espiritualmente. A tecnologia ela avançou, nós avançamos de fato, mas por mais que cresçam os religiosos no mundo, mais a ignorância espiritual fica. Por que nós abraçamos uma religião? Porque nós abraçamos uma religião. Há pouco, não sei se eu contei da outra vez aqui, eu fui levar, acho que uns 2 meses atrás, fui levar uns colegas no aeroporto, consultores da empresa que eu trabalho, os 2 são de uma outra denominação religiosa, e ele falou uma coisa interessante, nós falávamos bastante sobre religião, e ele falando como era a religião dele, eu falava como era a minha, e ele disse assim, aí chegou em algumas religiões que vendem terreno, no céu, essas coisas todas e tal, e aí ele disse assim, mas as pessoas que estão ali, elas querem comprar mesmo terreno, se não tiver terreno, aí ele falou que a dele não era assim,
mas tem pessoas que sim. Aí ele disse, olha, de fato, nós todos não estamos buscando as mãos, né? Nós não estamos buscando seguir Jesus, nós estamos buscando as mãos de Jesus, os milagres de Jesus, as bênçãos de Jesus. Mas nós esquecemos que Jesus, quando está ali de braços abertos, é um chamado para que a gente vá. A gente acha que esses braços abertos de Jesus ali é para ele vir para a gente. Então a gente quer ficar deitado em berço esplêndido, esperando que ele venha, me salve, me cure, me faça um vaso novo. Não. O Cristo está ali de braços abertos para que a gente vá. Dê um passinho. Siga. Vá. Ele está esperando, mas olha o contrário, ignorância espiritual. Todos nós, né? Me coloco também na mesma situação. Isso não é algo que a gente, né, dá do dia para a noite. Por isso que a dor ainda é o mecanismo mais importante que a Terra dispõe para fazer com que alguns corações se abram. Não é que a doutrina espírita ela faz apologia à dor. Ah, é porque vocês acham que tem que pagar? Não, ninguém tem que pagar nada. Nós temos que aprender. E às vezes, para aprender, os mecanismos que a Terra utiliza são duros. Pode gerar dor e sofrimento. Isso precisa a gente abrir nossa mente. Ah, aqui se faz, aqui se paga. Será? Será que tem que pagar mesmo? Faz sentido pagar? Se eu pagar o toquite, então manda ele pagar. Pagar chorando, não, mas tem que pagar rindo. Como assim? Pagar rindo? Não tem que pagar. Não, não tem que pagar nada. Nós temos que aprender. Temos que aprender. Agora, alguns corações, para aprender, precisam de algumas lições mais duras. Aí é onde a gente confunde, acha que a pessoa está sofrendo porque está pagando alguma coisa. Não, é porque a pessoa só aprende dessa forma. O mecanismo é esse. Um aluno, quando ele sai a prova de ano, não sei hoje em dia sem a prova mais, né? Parece que mudou algumas coisas. Na minha época não aprovava, né? Na minha época era. Não vou falar porque o pessoal vai achar que eu tenho mais de 30 anos. Mas, na minha época, quando eu não passava em alguma disciplina, né? Tinha várias disciplinas. E aí não passava em um, era injusto também, né? Não passava em um, só a matemática, pelo menos. Mas tinha que fazer tudo, né? Tudo novamente. Castigo, você tem que pagar. Não, não é castigo, não precisa pagar nada. É porque você não aprendeu. Você teve o teste lá, você não aprendeu, então a ideia é que você volte para aprender. Aí quando você aprender, você passa novamente. Não é castigo. Agora, para a pessoa que tá ali, com certeza, é uma injustiça, é um castigo, estou pagando. Por quê? Porque meus colegas todos foram. As pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, seguiram o caminho e eu acabei ficando. Então, nós temos esse entendimento. A proposta da doutrina espírita, né, não só desses itens 40 e 44, esclarecer sobre os fluidos, sobre essas manifestações, mas, em geral, a doutrina espírita traz para a gente um esclarecimento para que a gente possa utilizar todas essas informações o quanto antes. Não é fácil. Não é fácil. Colocar o quanto antes. Mas esses passinhos pequenos, eles são necessários, porque senão a gente não vai realmente, conforme falado muito bem na doutrina espírita, sair dessa vida melhor do que a gente entrou. Essa é a proposta. Ser hoje, como diz Divaldo em suas palestras, né? Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Melhor para os outros? Melhor para mostrar uma carteirinha? Não, não. O melhor, quando se fala da doutrina espírita, é o melhor entendimento sobre nós mesmos. Não é porque a gente mostra ser. A proposta da doutrina espírita não é ser santo. É a gente, de fato, trabalhar as nossas más inclinações. Para que a gente não sofra e não faça outras pessoas sofrerem. E aí sim. Aí o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. Né? O exemplo, ele fala muito mais. Então, muitas vezes, esse colega, ele estava comentando que alguns parentes, ele se tornou adepto de outra denominação religiosa, e depois de uns 10, 12 anos que ele estava nessa religião, os parentes começaram a notar, de fato, uma mudança no comportamento dele e seguiram ele, foram com ele, depois de 10 a 12 anos. Então, realmente, a pessoa mudou, a pessoa isso está fazendo bem para ele. E a família toda acabou seguindo ele nessa religião. Que ótimo, que maravilha!
Que maravilha! A doutrina espírita, ela gosta de todas as religiões. Falou de Deus, estamos dentro. Falou de Deus, a gente está abraçando as pessoas. Mas ainda há talvez, um preconceito, essa ignorância, né? Que há muita ignorância. Nós sabemos na doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes. Essa proposta de adquirir experiência. E Viana de Carvalho, no ano passado, nesse livro, vem nos dizer que somos ainda permeia na atmosfera da Terra a ignorância espiritual. Então, mesmo com esse crescimento religioso, a ignorância espiritual ainda habita a Terra, ainda habita as mentes, ainda habita os corações. Talvez a reflexão maior que a gente precisa fazer é por que eu estou na doutrina espírita, porque eu abracei a doutrina espírita. É para trabalhar na mediunidade, é para crescer, é para o autoencontro, é para o autoconhecimento, porque se não for isso, talvez a gente está ainda nessa ignorância. Essa ignorância ainda está atrapalhando o nosso campo de visão. Como diz o Espírito Farias Brito, no livro Falando da Terra, a nossa diferença com o Espírito Superior é apenas entre aspas, ele coloca, a ampliação de consciência. Não são superpoderes, a ampliação da consciência. Livro Falando da Terra, de Farias Brito. Diversos espíritos, uma das mensagens é do Espírito Farias Brito. Nossa diferença para o Espírito Superior, ampliação da consciência. A gente realmente amplia os horizontes da nossa consciência, da nossa compreensão, a gente de fato vai ter um melhor entendimento da vida. Agora, 2 meses atrás, eu estava na China e tinha uma jovem que já é representante de uma determinada empresa na China. A gente já negocia com ela, já compra com ela há uns 5, 6 anos. E aí eu marquei um encontro com ela para a gente tratar sobre negócios e ela disse, olha, tem que ser até a data tal, porque depois dessa data eu não vou mais fazer parte dessa empresa. Eu vou seguir outros rumos, eu preciso cuidar da saúde, eu estou muito debilitada, então eu estou deixando a empresa. E daí não dava para mim, eu tinha vários compromissos até a data. Eu disse, infelizmente não vai dar, mas eu gostaria de almoçar ou jantar com você, você escolhe o dia. E aí a gente almoça, ou a gente janta juntos e a gente conversa. Ela fez, pronto, então a gente combina. Depois que eu sair da empresa, porque até eu estar na empresa, realmente não vai dar. Não tem problema. 2 dias depois que ela tinha me falado, que era o último dia dela na empresa, aí ela me ligou, marcamos o almoço. Ela foi e ela disse, você está saindo da empresa, você nos atende tão bem. Então, aí ela falou, não, é por conta da minha saúde, puxou um cartão, tipo um cartão de saúde, tipo um cartão de Unimed, né, de Cooperado, alguma coisa assim, de alguma instituição. Disse, não, aqui, esse cartão aqui é de uma clínica e eu preciso fazer alguns exames. E eu notei alguma diferença, alguma coisa, ela estava um pouco abalada ali com aquela, tentando explicar a situação. E eu sei que na China, ficar desempregado é bem complicado, muito complicado mesmo. Porque as pessoas lá, muita gente, jovens, trabalham bastante, são muitas horas, muitos dias, e os parentes moram a 3 ou 4 mil quilômetros de distância. As pessoas dividem apartamento, tentam pagar, dividem em casa, e aí quando ficam desempregados, realmente acaba complicando. Os pais forçam muito, né, as crianças a trabalharem porque eles não têm condições de sustentar e esperam que as crianças, ao crescerem, né, elas consigam dar apoio financeiro aos pais. Então há muita pressão nesse sentido. E ela estava ali desempregada. E aí eu conversei com ela e disse, eu entendo que você está passando por uma situação bem desafiadora e realmente não é fácil, mas se eu puder ajudar de alguma forma, de repente, não sei se você trabalha se vai trabalhar em alguma empresa. Nesse momento, eu estava tentando explicar alguma coisa, ela começou a chorar. E ela chorou bastante. Chorou muito, que ela soluçava. E daí eu esperei ela terminar, ela disse, realmente eu estou desempregada. Eu não sei para onde é que eu vou. E essa semana mesmo, na terça foi meu último dia, na quarta
eu pensei em dar fim à minha própria vida. Caramba! E o índice de suicídio na China é grande, é bem assustador. Eu disse, puxa, e eu não ia falar do Memória do Suicida, eu ia falar no Bar dos Suicídios para aquela pessoa. Eu ia dizer, ó, se você suicidar, é um inferno. Não tem como a gente falar nisso. Eu disse, nesse momento deve ser realmente muito difícil você nem me colocar no seu lugar, que não sabe o que é que a pessoa pode suportar. Talvez eu no seu lugar, talvez eu pensasse a mesma coisa, talvez eu pensasse. Quando eu disse a ela olhou para mim e disse, ela entendeu que eu tinha compreendido ela. Aí parou, começou a olhar para mim, o almoço chegou, nós começamos a comer, e eu sem saber mais o que ela poderia suportar, o que falar, mas falamos. Aí eu falei, às vezes, quando acontecem coisas assim, aparecem depois oportunidades. Eu já vi alguns casos parecidos de pessoas nesse sentido, e de repente, em pouco tempo, a pessoa já estava recolocada no trabalho. Já vi alguns casos. Será que você também não poderia tentar alguma coisa nesse sentido? Eu me disponho a te ajudar de alguma forma, a te dar algum apoio, se precisar até de algum recurso, eu posso até te ajudar. Ela disse, não se preocupe. Eu disse, vamos tentar? Vai me informando, vamos conversando todos os dias. Eu preciso conversar com você para a gente ir se falando. 12 dias depois, exatos 12 dias depois, ela estava numa empresa maior do que ela estava. Vendendo seus produtos, outros produtos, para o mercado indiano, para o mercado mexicano. Ontem eu falei com ela. Disse, quando é que você vem aqui? Eu disse, eu não sei ainda. Ela disse, quando é que você vem aqui? Porque eu preciso realmente falar com você, eu preciso agradecer, eu não quero agradecer a você por mensagem, mas aquela nossa conversa ampliou meus horizontes. E eu não disse nada, né? Eu tentei me colocar no lugar dela. Talvez a ignorância espiritual, ela ainda, de fato, como diz Viana de Carvalho, esteja ainda sobrepondo a nossa visão. Nós estamos com a visão ainda material. Quando nós enxergamos a vida com a visão material, a gente vê a vida com a conotação. Quando a gente tenta enxergar a vida com a visão mais espiritualizada, a visão é diferente. O desafio talvez seja esse, se perceber espírito. Porque nós somos espíritos, mas não somos corpos. Veja o grande desafio. Mas tudo nos lembra que somos corpos que andam. Onde a gente conversa, onde a gente interage, onde a gente escuta, onde a gente assiste, tudo nos chama para nos dizer que nós somos corpos que andam. Você precisa se cuidar, você precisa disso, você precisa isso, aquilo, outro. Não, muito pouco, ou quase nada, nós vemos mensagens dizendo que nós somos espíritos. Talvez uma casa espírita, talvez no templo religioso, talvez numa casa evangélica, talvez numa missa, não sei. Talvez numa casa espírita. Mas nós somos espíritos. Enxergar a vida, os desafios da vida, os convites que a vida acaba nos colocando, os obstáculos, tudo isso, de forma, com o olhar espiritual, é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio. Porque até então, todas as encarnações que nós passamos foram situações desafiadoras, experiências que nos levam, de fato, a nos entender enquanto corpos que andam. Então, nós somos corpos que andam. Corpos que andam, sofrem. Corpos que andam, enxergam a vida como uma luta. Corpos que andam, vê obstáculo realmente em tudo. Corpos que andam, vai realmente penar, vai sofrer bastante. Talvez tirar essas dúvidas e tentar separar, de fato, como diz Farias Brito, a nossa diferença para um espírito superior é a ampliação da consciência. Ele já se enxerga espírito. Se nós se enxergássemos espírito, talvez os desafios da vida seriam de forma diferente. Talvez a gente não sofresse tanto, talvez a gente pegasse mais leve com a gente, com a vida e com outros, mas nós temos contas a pagar, nós temos a família para cuidar, nós temos um trabalho, a pressão do trabalho, como é que a gente vai sustentar?
chegou a conta de água, tudo nos lembrando que somos corpos que andam. E como é que vai ser meu futuro? Eu quero me aposentar, eu quero estabilidade, eu preciso descansar, tudo nos lembrando que somos corpos que andam. Quanto mais necessidade nós buscamos, mais, ou nós criamos necessidades em nós, mais pesada a vida fica, porque isso nos lembra que somos corpos que andam. Mas nós somos espíritos. O espírito ele é mais leve. Quando a gente passa por uma sala de um passe, quando a gente lê um livro interessante, uma mensagem interessante, a gente acaba ficando mais leve. Eu acho que uma hora ou outra a gente tem essa sensação, né? Mas ainda, talvez, na fase que nós estamos, né, 2024, todos nós, o essencial ainda está invisível, né, aos nossos olhos. Ainda está invisível, infelizmente. A todos nós, né? Eu estou me colocando nisso, né? Que às vezes o palestrante, não, o palestrante, né? Eu fui dar uma palestra numa casa espírita em uma outra cidade, e era aniversário da cidade, aniversário do centro, né? E aí, era a primeira vez que eu estava indo, que a presidente do centro tinha visto uma palestra minha em outra casa, nessa mesma cidade, e daí ela me chamou, você, no dia tal, é o aniversário, você poderia ir? Posso. E aí eu fui, aí, antes de começar a palestra, ela me chamou numa sala à parte, e disse assim, que bom, tomara que você seja a luz que veio aqui. Aí eu disse, tá difícil, viu? Aqui chegou as trevas, porque a luz está muito difícil. Ela ficou meio acanhada, não me chamou mais, né, para dar palestra. Tem 2 anos. Eu acho que ela entendeu, né? Mas, paciência, né? Eu trago a verdade, né? A aluno poderia dizer, de fato, você está diante da luz. Então, não posso dizer isso, né? Eu ficava mais pesado para mim, né, filho? Assim, a responsabilidade era maior, né? Então, eu disse, olha, pelo contrário, eu notei a face dela mudar, realmente, né? De fato, né? Ainda bem que eu não estou dizendo o nome da casa aqui, né? Porque Soares grava, né? Era no estado de São Paulo, né? Outro estado distante. Mas eu notei a face dela mudar quando ela disse, luz, tomara que você seja a luz que veio clarear com suas palavras, né? A nossa noite de hoje. Eu disse, quando eu disse isso, ela já foi mudando, né? É as trevas mesmo. E são as trevas que acabam ajudando os outros. São as trevas que... Porque todos nós estamos dentro daqui. Né? Não existe luz e sombra, né? Às vezes a gente é isso, é 8 ou 80, a escuridão, né? Nós somos uma junção. Nós somos os dois. Nós somos os dois. Se tiver alguém que é só luz, está no planeta errado. Está no planeta errado. Ele é santo, ele está no planeta errado, porque aqui é provas e expiações. É um segundo mundo. Peraí, ele veio de passeio, ele está aqui para passar as férias, porque nós estamos na Terra. A Terra é um mundo onde todo mundo tem sombra, tem luz, todo mundo tem escuridão, todo mundo tem claridade, tem o bom, tem o mal. O que é que prevalece? Aquele que nós alimentamos. Aquilo que a gente alimenta diariamente é o que vai prevalecer. E tomara que a gente tenha um entendimento, não só na doutrina espírita, mas na vida, que acaba nos dando talvez lançando uma luz no nosso caminhar e a gente consiga entender de fato isso, que somos espíritas, e começar devagarinho, talvez alimentando esse lado luz que existe dentro de cada um de nós. Gratidão a todos vocês pela paciência de todos. Um ótimo final de semana.